Muito bem. Vamos aproveitar então esse momento de culto, de adoração, para refletirmos um pouquinho naquilo que Jesus tem a nos ensinar. Como nós estamos no período da Páscoa, nada melhor do que nos reportarmos a um período em que Jesus, dentro desse contexto maior da Páscoa, esteve num jardim do Getsemane, e coincidência, né? Esse jardim tinha por nome prensa de azeite, o Getsemane, esse jardim lá em Jerusalém, onde Jesus costumava se dirigir para orar, era conhecido também como prensa de azeite, porque esse lugar era um lugar onde talvez no passado fosse utilizado para essa finalidade. E tudo seria normal, porque Jesus se dirigiu várias vezes a esse jardim para orar, tudo seria normal, se não fosse o contexto em que ele estava vivendo. Ele estava prestes a ser crucificado. E é isso que nós queremos ver no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, esse momento da aflição de Jesus no Getsemane. E eu quero ler o texto para que vocês possam se identificar com aquilo que haveremos de compartilhar nessa noite. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Então Jesus foi para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos, estavam os 11 ali, porque o traidor já não estava mais entre eles. Então Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Então esse trecho faz parte dessa trajetória de Jesus até o Calvário, até a cruz. Então nós queremos extrair deste pequeno trecho algo que possa servir também para o nosso consolo, para o nosso alento, talvez no momento em que alguém possa estar passando um momento de aflição, um momento de aperto no coração, porque é muito importante e muito interessante olhar para Jesus
e aprender com o seu exemplo. Nós podemos ler esse texto e tão somente nos identificar com a história desse homem, que foi e é o nosso Salvador. Mas além disso, nós também podemos nos sentir confortados e consolados diante daquilo que ele nos deixa como exemplo, como lição. Se vocês perceberam, não só através dessa leitura de Marcos, mas também os outros evangelhos, Mateus e Lucas, que também falam desse assunto, traz nestes textos os sentimentos de Jesus. Por exemplo, a aflição, a angústia, a tristeza, são expressões que foram trazidas como sentimentos de Jesus para esse momento em que ele estava vivendo. Jesus, diante desse momento extremamente agoniante, ele está passando por uma situação muito delicada. E como homem que era, ele não era só Deus, mas ele também era homem, e, portanto, ele estava passando por um momento de angústia, por um momento de tristeza. Ele estava assumindo a punição pelo pecado ou pelos pecados da humanidade. Tenta pensar ou visualizar na sua memória, na sua mente, essa cena onde Jesus está recebendo para si os pecados de todas as gerações, de todas as pessoas, inclusive os nossos pecados. E diante então desse quadro, o primeiro destaque que eu faço é para o fato de que Jesus nunca é pego de surpresa. Jesus nunca é pego de surpresa. Eu não sei se você inconscientemente já falou com Jesus e disse: olha, eu estou falando contigo, mas é algo muito pessoal, é algo que eu estou passando. Jesus não quer pego de surpresa. Ele conhece a sua vida, ele conhece a sua história, ele mais do que ninguém tem autoridade, porque ele viveu naquele jardim um dos seus piores momentos. A angústia, traduzida aqui pelos evangelhos, significa que ele estava, no grego, numa luta, numa ansiedade extremamente intensa. Portanto, amados, você não precisa se sentir abandonado diante dos seus problemas. Você não precisa se sentir só diante dos seus problemas, porque Jesus, ele sabe exatamente quais são os seus problemas, o que você está passando, a intensidade pelas quais você está vivendo esses problemas. E muito mais que isso, é como se ele pudesse dizer a você: eu sei exatamente o que você está passando. Eu passei por situações piores, por situações mais agonizantes. E, portanto, eu tenho autoridade, não somente para te ouvir, mas também para te acolher. Eu sei que cada problema tem a sua especificidade, eu sei que cada pessoa tem o seu problema como sendo algo que tem lhe afetado, mas com certeza os problemas de Jesus o habilitam a dizer para você: não se sinta abandonado diante dos seus problemas. Eu sei exatamente a intensidade que esses problemas estão em você, o peso que isso está causando a você, e por isso mesmo eu quero me colocar à sua disposição. O médico Lucas, por exemplo, ao declarar aqui a agitação emocional e a intensidade vivida por Jesus, ele compara o suor de Jesus a gotas de sangue. Só para que vocês tenham uma ideia da dimensão da agonia que Jesus estava vivendo. E ainda Lucas acrescenta que um anjo vinha para
consolar, para fortalecer Jesus diante daquele momento em que ele estava vivendo. Portanto, ele sabe, ele se solidariza, ele está com você. Então, além de nós vivenciarmos pela história o sofrimento de Jesus, nós também podemos aplicar a história desse homem maravilhoso às histórias que nós passamos. E poder então nos sentir apoiados nele, na certeza de que ele não é pego ou não será pego de surpresa diante das situações pelas quais nós venhamos a passar. Por isso que é gostoso nós pertencermos a Jesus. Por isso que é bom e agradável nós recorrermos a Jesus, porque Ele sabe exatamente do que passa conosco. Tem uma música antiga do cantor cristão que diz que nenhum amigo é igual a Cristo. Não nenhum. Ele sabe das nossas lutas e guiará até o fim chegar. Porque esse é o Jesus que passa pelas experiências que passou, e isso o habilita, então, a acolher cada um de nós diante das nossas dores. Então, tenha essa consciência de que Jesus nunca é pego de surpresa em relação aos seus sentimentos. Mas um outro destaque que eu faço tem a ver com a companhia. Jesus chama aqui, dentre os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Chama esses três para que esses pudessem ir um pouco mais adiante e participar com Jesus daquele momento. E eles então são convidados a caminhar com Jesus, mais dentro ainda daquele jardim. Jesus depois vai mais adiante ainda, deixa esses três ali. Mas é interessante como Jesus, não somente aqui especificamente, mas em vários outros momentos, Jesus se utiliza de companhia. É interessante que Jesus tem essa forma de não somente ensinar, mas também de ter para si pessoas com quem ele pudesse compartilhar das suas dores. Porque, amados, quando nós estamos num estado de aflição, geralmente, tudo que mais queremos é ter alguém ou ter pessoas para nos apoiar, não é? Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos diante de uma situação complicada, nada melhor do que ter pessoas ao nosso lado que possa nos ajudar, que possa nos apoiar, que possa nos abraçar. Nunca me esqueço do período em que o irmão Sebastião estava aqui, velando o passamento da sua esposa, a Noêmia, e ele pôde depois compartilhar comigo o seguinte: foi os abraços que eu recebi naquela época, naquele período, que me confortaram, que me trouxeram alívio, consolo ao coração. Porque, queridos, a companhia, pessoas ao nosso lado, como isso pode fazer bem a nós? A solidão nunca é o melhor caminho. E Jesus está aqui, então, não somente vivendo esse momento, mas também nos ensinando de que não é o caminhar solitário que vai nos ajudar a resolver os nossos problemas, talvez o contrário, vai até nos deixar mais aprofundados ou, como que eu posso dizer, mergulhados no nosso problema, o que pode agravar mais ainda. Não é à toa que o sábio, lá em Eclesiastes, diz que é melhor
ter companhia do que estar sozinho. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Sendo assim, por que algumas pessoas insistem em caminhar sozinhas ou sozinhos? Por que não ter pessoas? Por que não ter alguém com quem nós possamos ter uma companhia? Por que não ter pessoas que possam nos aconselhar? Por que não fazer uso da igreja? Se existe um lugar onde nós podemos ter pessoas que possam nos ajudar, que possam nos acolher, é a igreja. Porque é uma família onde nós nos chamamos de irmãos. Isso ainda fortalece, isso favorece a nossa caminhada. Por isso, não ande sozinho. Foram os momentos cruciais da vida de Jesus. Mas ele procurou, nesses momentos cruciais, estar na companhia de alguém. As palavras que ele utiliza para os seus discípulos, esses 3 especificamente, fiquem aqui e vigiem. Fiquem aqui e vigiem. Provavelmente, na expectativa de Jesus, a intenção é de que estes também estivessem em oração, para que estivessem acompanhando o Mestre na mesma sintonia. E como é bom quando nós podemos, então, fazer uso desse expediente. Graças a Deus, porque essa igreja privilegia a companhia. Um dos exemplos são os pequenos grupos. Não é a única ferramenta, existem outras, mas essa é uma das ferramentas que temos, os pequenos grupos, que nos incentiva a não andarmos sozinhos, que nos incentiva a compartilhar com o outro as nossas aflições, as nossas dores. As pessoas podem saber daquilo que se passa conosco, as pessoas podem orar por nós. Tiago já dizia que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Portanto, nada melhor do que nós atravessarmos a nossa jornada na companhia de pessoas que também possam caminhar conosco. Por isso, eu quero incentivá-lo a não sofrer sozinho. Não sofra sozinho. Mas é exemplo de Jesus. Chame pessoas para caminhar com você. Chame pessoas para que você possa se abrir, possa falar daquilo que passa em sua vida. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para dizer para você o seguinte: não se decepcione com as pessoas. Não se decepcione com as pessoas. Olha que nesse texto, por 3 vezes, Jesus encontra os seus discípulos dormindo. Jesus poderia chegar para eles e dizer: olha, mas que pouca vergonha. Eu chamo vocês para compartilhar comigo de uma situação que eu estou vivendo e eu encontro vocês dormindo. Mas não foi isso que Jesus fez, e mesmo depois Jesus continua acreditando nessas pessoas, mas Jesus os encontra dormindo, porque nem sempre as pessoas irão com você até as últimas consequências. Tem certos momentos em que as pessoas não poderão caminhar conosco. E não poderão caminhar conosco por conta das suas limitações, por conta das nossas limitações, por conta das nossas falhas, por conta da nossa humanidade. Mas não é por isso que você está só. Jesus está com você. Jesus está contigo. Olha só o que diz o verso 40.
porque esse texto, no verso 40, dá a medida exata da limitação desses homens. Quando Jesus voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. E se há uma coisa que realmente é difícil de nós controlarmos, é o sono, não é mesmo? É o sono. Eu estou me lembrando nesse exato momento, uma ocasião, onde eu estava visitando uma pessoa que morava de frente à minha casa. Estava eu, meu irmão e essa pessoa. E eu estava ali já tarde da noite, e meus olhos já estavam... Porque é difícil nós controlarmos o sono. Eu fico imaginando esses homens, talvez, depois de um intenso dia de trabalho, porque aqui eles estão na entrada da noite, madrugada, da quinta para sexta-feira, provavelmente cansados de um dia de trabalho, de compromissos, porque as pessoas se cansam. As pessoas não sabem como lidar com todas as coisas. Todos nós aqui temos uma certa limitação. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém. E Deus já nos fez dessa forma. Ninguém aqui sabe fazer todas as coisas. Sempre tem alguma coisa que você não sabe fazer. E é justamente nesta coisa que você não sabe fazer, que provavelmente você não poderá assistir alguém na sua dificuldade. Mas nem por isso deixe de estar e buscar companhia. Lembre-se que momentos antes, Jesus profetizou, nesse mesmo texto, que todos os abandonariam. Todas as pessoas o abandonariam. E o que o Pedro falou? Não, Senhor, de forma nenhuma. Quem conhece o Pedro sabe exatamente, né, a história dele. Eu vou contigo. E se precisar morrer, eu vou morrer contigo. Foi o que Pedro disse. E Jesus disse para ele o quê? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E foi exatamente isso que aconteceu, porque Jesus conhece como nós, seres humanos, somos limitados. Mas nem por isso Jesus deixou de acreditar na humanidade. Nem por isso Jesus deixou de acreditar no Pedro. Nem por isso Jesus deixou de acreditar nos seus discípulos. Nem por isso Jesus deixou de comissionar esses discípulos para ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que lição maravilhosa! Jesus nos ensina, então, a caminhar com as pessoas, a evitarmos de andarmos sozinhos, mesmo sabendo que nem sempre estas pessoas estarão conosco. Você não está excluído por Jesus. Ao contrário, Ele conta com você. E, portanto, nós também podemos contar com as pessoas para que essas pessoas venham ao nosso socorro. Fecho aqui o parênteses. Mas terceiro destaque que eu quero fazer para vocês: ore com sinceridade, mas sempre considerando em primeiro lugar a vontade de Deus. Parece algo tão simples, algo tão óbvio, mas que nós temos uma dificuldade tremenda de colocarmos em prática. Podemos até orar com sinceridade, mas considerando em primeiro lugar a vontade de Deus, aí fica mais difícil. E onde fica a nossa vontade? Onde fica aquilo que nós queremos? Mas nós aprendemos com Jesus aqui também,
o que ele diz na sua oração: Pai, tudo te é possível. Jesus acreditava em Deus, sabia que Jesus tinha fé, Jesus conhecia aquilo de que Deus é capaz. E o que ele pede para Deus? Afasta de mim esse cálice. Esse cálice era algo difícil para Jesus. Esse cálice poderia estar ligado aqui ao momento da cruz. A consciência de que o Pai viraria o rosto e o desampararia naquele momento onde os pecados da humanidade estavam caindo sobre ele. Por isso que ele diz na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? O próprio Jesus, tendo essa percepção de que é como se Deus estivesse virando o rosto naquele momento, diante daquilo que Jesus estava recebendo e se tornando. Então, essa consciência de que o Pai viraria o rosto e o desampararia, essa consciência de que sobre ele seria lançado todos os nossos pecados. Esse era o cálice do qual Jesus vem orando e pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, diz que o plano perfeito do Senhor exigia a sua morte e o seu sofrimento, se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jesus sabia dessa missão do qual ele haveria de cumprir. E Deus, por sua vez, Deus Pai, tinha por propósito que esse plano acontecesse desta forma. Mas nem por isso Jesus deixou de orar e dizer aquilo que estava no seu coração. O que eu posso falar com Deus? O que eu posso dizer para Deus? Como eu vou orar para Deus? Fale o que está no seu coração. Fale tudo. Fale tudo aquilo que você quiser. Aliás, a oração, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de Deus para falarmos com quem entende. Quem é que entende com perfeição a respeito da vida? Quem é que entende com perfeição a respeito das fragilidades humanas? Quem é que entende com exatidão acerca do caos? Não é Deus. Portanto, nós podemos e devemos fazer da oração um instrumento para falar tudo aquilo que está no nosso coração, até aquilo que nós não entendemos, até aquilo que nós não aceitamos. Falar tudo aquilo que passa com nossas vidas, porque foi dessa maneira que o Senhor encontrou forças para cumprir a sua missão. Se é uma coisa que nós podemos aprender com Jesus, é orar. Porque ele sempre estava fazendo isso, falando com o Pai. E ele nos deixa então esse ensinamento de que nós podemos e devemos orar, e orar com sinceridade. Então não se acanhe em falar com Deus a respeito ou acerca de qualquer coisa. O apóstolo Paulo já nos ensinou acerca disso. Lá em Filipenses ele diz: em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Quando agimos com sinceridade, nós estamos declarando a nós mesmos que nós confiamos
que nós acreditamos num Deus que pode todas as coisas. E, portanto, então, nós temos que fazer uso dessa ferramenta que Ele nos deixa, que Ele nos permite utilizar, para falarmos com Ele. Aquilo que aflige o nosso coração, aquilo que nos traz agonia, nós temos que falar com Ele. Muitas vezes nós queremos falar com outro, muitas vezes nós queremos falar com o juiz, muitas vezes nós queremos falar com as pessoas que têm as suas limitações, que têm as suas falhas. Podemos fazer isso, mas por que não antes falarmos com Deus? Por que não antes colocarmos diante dele as nossas questões? Mas Jesus continua nos ensinando, porque é nessa mesma oração que ele diz: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu sei que muitos de nós conhecemos aquele texto de Romanos que diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas na prática, a vontade de Deus não é tão boa assim, né? Boa é a minha vontade, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. E Jesus vem nos ensinar, mesmo diante de uma situação agonizante, Ele vem nos ensinar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E sendo assim, nada melhor do que descansarmos nessa vontade de Deus. Você pode não entender, você pode não compreender nesse momento, mas quando você aprende a descansar nessa vontade de Deus, você sofre menos. Você sofre menos, você se angustia menos diante das suas circunstâncias. E por fim, o quarto destaque que eu quero fazer está no verso 42. Quando Jesus diz aos seus discípulos: levantem-se e vamos. Levantem-se e vamos. Porque Jesus aqui, ele vai na direção do propósito divino. Para onde Jesus estava indo? Quando ele disse para os seus discípulos: levantem-se e vamos. Para onde Jesus estava indo? Ele estava indo na direção daquele que o haveria de trair. Ele estava indo na direção daqueles que posteriormente iriam matá-lo. Mas Jesus diz: levantem-se e vamos. Ele se entrega por conta do cumprimento do propósito de Deus. Será que você já parou para ter a dimensão desse amor? Porque dizemos aqui que somos falhos, dizemos aqui que temos as nossas limitações, e poderíamos acrescentar outras coisas, como por exemplo, vergonha que as pessoas descubram no nosso trabalho que nós somos cristãos, e aí a gente não quer que ninguém fale alguma coisa nesse sentido. Às vezes, como Pedro, nós também negamos, às vezes nós também o abandonamos, às vezes nós nos envergonhamos dele, às vezes nós também temos os nossos olhos pesados e por isso mesmo nos cansamos e dormimos. Mesmo assim, Deus decidiu nos amar e se entregar para a morte. Levante-se e vamos. Jesus vai em direção à missão, porque ele sabia que por trás do cumprimento dessa missão estaria o resgate de cada um de nós. O resgate de cada um de nós.
Nós nem estaríamos aqui contando essa história se Jesus não tivesse cumprido a sua missão. Nós continuaríamos, como diz lá no profeta, nós estaríamos perdidos e errantes como ovelhas sem pastor. Estaríamos nas nossas mazelas, estaríamos, quem sabe, envolvidos nos nossos deslizes, sem uma melhoria, sem uma transformação. Mas Jesus teve a capacidade de olhar para tudo isso e acreditar que, através da influência e atuação dele em nós, coisas boas surgiriam e, de fato, isso acontece pela graça dele. Por isso eu quero concluir, meus queridos, com uma palavra que também está no texto: vigiar. Vigiar. Porque vigiar aqui é a palavra de ordem. Vigiar para que não caia em tentação, não é isso que diz o texto? Vigiar para que não venhamos a cair na tentação do medo das circunstâncias da vida, do medo das gigantes ondas que porventura possam vir em nossa direção, as enfermidades, a falta de emprego, as chuvas e o alagamento que vai causando em vários lugares, água que vai entrando em várias casas, pessoas que são assassinadas bestamente. Quantas coisas que vão acontecendo nesse mundo que podem nos amedrontar e nos aprisionar dentro de nós mesmos, que podem nos adoecer. Nós vamos fugindo para algum lugar, buscando salvação em algum lugar. Jesus está aí, nos querendo dizer para nós: eu te compreendo, eu acredito em você, eu dei minha vida em seu lugar, eu estou contigo. Então vigie para que o medo não tome conta da sua vida. Vigie para que as perseguições não ofusquem a sua fé. Vigie para que as gozações não te desanime, porque às vezes acontece isso, né? Amigos seus do passado podem dizer: olha lá fulano, agora ele é crente, agora ele é da igreja X, da igreja Y. Isso pode levar você a ficar acanhado, envergonhado, quem sabe até desistir dessa caminhada. Jesus está dizendo aqui para nós: vigie diante das oportunidades que temos para pecar, para dizer não contra as astutas ciladas do maligno. Jesus está a nos dizer: vigie para que essas coisas não aconteçam. E se acontecer, eu estarei com vocês para ajudá-los a mudar de condição. Mas se fortaleçam no espírito e não fujam diante das dificuldades da vida. Ao contrário, vigiem, estejam vigilantes, não durmam espiritualmente falando. Pois a música que nós cantaremos daqui a instantes diz que ele virá em breve, o Rei dos Reis, vestido em glória e com todo o seu poder voltará. E que bom que quando isso acontecer, nós possamos estar atentos à vinda dele, à espera dele, agradecidos por tudo aquilo que ele nos permitiu realizar enquanto estivemos nesse mundo. E eu tenho a convicção de que o vigiar passa necessariamente pela maneira como você enxerga o sofrimento de Jesus. Você pode olhar para esse texto e simplesmente dizer: pobre desse homem que passou por tudo isso, sofreu, pobre desse homem.
e se limitar apenas a este comentário, como também você pode enxergar esse sofrimento de Jesus e entender que tudo isso foi feito, ou tudo isso foi permitido por Deus, na pessoa de Jesus, para que você pudesse estar aqui hoje e pudéssemos juntos adorarmos com toda a força do nosso ser. Que Deus nos abençoe então a olharmos para Jesus e aprendermos essas lições com Ele.